Olá, mulheres queridas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma edição do Confraria de Mulheres, esse conteúdo semanal que nós temos compartilhado juntas, aprendendo juntas com as mulheres sensacionais da Bíblia. Tanto sobre a bondade, a misericórdia, a transformação, quanto a maldade, que também nos ensina. Então, de qualquer forma, elas são inspiradoras naquilo que a gente deve fazer, deve adotar, e naquilo que a gente deve repudiar e querer longe da nossa vida. Eu espero também que as dicas dos profissionais, as nossas dicas compartilhadas, as dicas de livro, que tudo esteja sendo bênção na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Com qual mulher que nós vamos aprender hoje? Com uma rainha. É isso, a rainha de Sabá. A história está descrita em 1 Reis, capítulo 10, e diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Interessante isso, né? Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Vamos até aí. Gente, que interessante. Uma mulher, uma rainha, uma pessoa numa posição de autoridade, a rainha de Sabá, ouve falar de que existe um rei próspero e sábio. E é tão interessante que ela queria pôr à prova a sabedoria de Salomão. Ela queria saber se realmente ele era aquilo tudo que estavam dizendo sobre ele. Mas o que eu acho interessante é que ela lhe perguntou tudo o que ela tinha em mente. Isso me diz sobre uma mulher que quer checar se é verdade o que ouviu, mas que não vai desperdiçar a oportunidade de aprender. Oportunidade de estar diante de uma pessoa privilegiada, sábia, e querer apreender dessa pessoa todo o conhecimento que ela puder. Então eu acho tão interessante isso, porque ela podia ter ido a Salomão para ver se ele era tão poderoso, tão rico, tão bem sucedido, mas ela não foi atraída só por isso. Ela foi porque ela queria tirar a prova, tirar a limpo, se realmente Salomão era um homem sábio. E aí eu gosto muito que fala, no verso 2 que fala: quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, ou seja, ela era uma mulher poderosa também, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Então, uma mulher disposta a conhecer um pouco mais, uma mulher disposta a saber, uma mulher disposta a aprender. Será que nós somos essas mulheres? Será que nós temos buscado conhecimento? Será que nós temos buscado mais do que conhecimento? Sabedoria. Porque essa era a fama que precedia Salomão. Que ele era um rei muito sábio.
que uma característica marcante é que ele era um homem próspero, um homem rico, porque o Senhor deu a ele muitas riquezas, mas que ele era um rei sábio. E ela não desperdiçou a oportunidade, fez lá a lista de perguntas. Gente, eu gostaria de saber, viu? O que ela perguntou para Salomão. E de nenhuma das perguntas ele se esquivou, ele respondeu todas as perguntas, todas as questões que ela queria, a ponto dela reconhecer, realmente, você é muito mais do que me disseram. Não só pela sua riqueza, pelo seu poder, pela organização do seu palácio, por como você conduz as coisas, mas pela sua sabedoria. Eu fico muito curiosa realmente de saber o que ela aprendeu naquela tarde, o que ela levou de volta. Porque, gente, ouro, prata, bens, especiarias, como ela trouxe, né? Qualquer pessoa pode roubar, pode acabar, a ferrugem corrói, né? E o ladrão pode saquear. Mas a sabedoria, aquilo que nós aprendemos pela observação, pelo ensino formal, acadêmico, isso as pessoas não podem nos roubar. A não ser que Deus, em sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele na sua soberania, Ele nos prive do nosso sentido do intelecto. Mas, caso contrário, as pessoas não podem roubar aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. E aí eu queria te levar a pensar o que você tem aprendido nos últimos anos intelectualmente. Não aprendido, tá, gente? A palavra é apreendido, retido, dentro do seu cérebro. O que você tem apreendido do conhecimento que você tem recebido? O que você tem retido dentro de você? O que está gerando vida dentro de você? O que está transformando de fato? O que você sabe, até onde ele transforma a sua vida e até onde ele melhora a qualidade da vida das pessoas que estão ao seu redor. Para que saber? Infelizmente hoje a gente vê tantas pessoas querendo saber mais e mais e mais e mais, e elas só se tornam arrogantes. Quanto mais conhecimento elas têm, mais arrogantes e prepotentes elas se tornam. Conhecimento sem sabedoria é uma tolice. Mas quando nós aprendemos as coisas, ouvimos dos sábios e também do conhecimento formal, né, do conhecimento acadêmico, uau, essas duas coisas unidas, como elas podem ser úteis para o serviço? Como nós podemos servir melhor quando conhecemos mais? Como nós podemos atender a determinadas áreas de acordo com aquilo que Deus nos permitiu saber, conhecer? Então, tudo que a gente tem, gente, não serve só para a gente. Tudo que a gente tem é para ser compartilhado. E é lindo a gente ver Salomão nesse processo. Ele era um rei sábio e ele não retia para ele. Ele usava a sua sabedoria, servindo o povo, governando com justiça, com retidão e inspirando outros líderes, a ponto da rainha do sul, né, da rainha de Sabá, sair de onde ela estava para ir encontrar com Salomão em Jerusalém, saber se aquilo tudo era verdade e, mais do que isso, aprender o que ela poderia. Ela deixou as riquezas todas em Jerusalém. Tudo aquilo que ela trouxe, ela presenteou Salomão. Mas eu tenho cá para mim que ela voltou para casa com muito mais do que as riquezas que ela deixou. Sabedoria para governar, para administrar, para viver a vida. E por que eu digo isso? Porque o final da constatação da rainha de Sabá é que ela diz assim, olha, como devem ser felizes, né, os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Verso 9. Bendito seja o Senhor. Ou seja, o conhecimento de Salomão, a riqueza de Salomão trouxe glória ao nome do Senhor e o reconhecimento de uma mulher que não era do povo de Israel. O reconhecimento da soberania e do poder de Deus. Ela diz no verso 9, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Olha que coisa linda! Uma mulher que não era do povo de Israel, de outra cultura, de outra realidade, ela proclama com os próprios lábios que o Senhor é Deus, que Deus é bendito, né? Uma evidência aí do que é sabedoria.
A busca pela sabedoria produz no coração de uma pessoa. Ela já saiu dali com vantagem, proclamando quem é o Senhor, quem é a fonte da verdadeira sabedoria, né? Com os lábios dela, ela proclamou isso. E é tão interessante que a gente vê o próprio Jesus se referindo à rainha de Sabá. Sabia disso? Está lá em Mateus 12, vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, o verso é o 42, Mateus 12, 42. E diz assim o texto: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então ele estava dizendo o seguinte: Jesus estava confrontando aquela geração perversa, os fariseus estavam diante dele, os saduceus, e eles não reconheciam Jesus como o Messias, a despeito de todos os sinais e maravilhas que Jesus estava realizando. Com tudo que eles assistiam, com tudo que estava acontecendo debaixo das barbas deles, eles não admitiam que Jesus era quem ele era. E aí ele fala: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então Jesus está usando o exemplo da rainha de Sabá e dos ninivitas. Os ninivitas eram um povo perverso, desviado da presença de Deus, mas diante da mensagem de Jonas, eles se arrependeram e creram. A rainha de Sabá era de um outro povo, de uma outra etnia, e ela veio de longe para saber da sabedoria de Salomão, e ela proclamou que o Senhor era Senhor. Então, se o povo de Nínive teve condição de proclamar o que era o certo, se arrepender e proclamar que o Senhor era Deus, assim como o povo de Nínive, também Jesus cita a rainha do sul, e ele usa isso para confrontar os seus contemporâneos, né? Os judeus que não reconheciam. Estava ali tudo acontecendo debaixo do nariz deles, eles não reconheciam. E ele disse: a rainha do sul. Você já pensou que privilégio, né? A atitude da rainha de Sabá foi lembrada pelo próprio Jesus. Ela se levantará no dia do juízo e os condenará. Ou seja, uma mulher de um outro povo, de uma outra etnia, ela vem e ela ganha uma importância pelo simples fato dela ter vindo ver com os próprios olhos o que Deus estava fazendo em Israel através da vida de Salomão. E ali ela aprendeu preciosas lições, deixou ali a sua oferta, né? Deixou ali aquilo que riquezas, parte das suas riquezas e tudo, para celebrar a vida de Salomão, e aprendeu muitíssimo com ele. Que a gente se inspire nessa mulher. Que você não tenha medo de buscar conhecimento. A gente está vivendo em tempos tão loucos que as pessoas falam assim: não vou buscar conhecimento, não, porque a letra mata e o espírito vivifica. Até essa interpretação é totalmente equivocada, gente. Quando esse texto é dito na Bíblia, está querendo dizer que a lei traz condenação, né? A lei traz condenação, porque quando você tem a lei, se você descumpre a lei, você é condenado, né? Mas o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito é aquele que nos revela Cristo e nos vivifica, nos mostra que nós sozinhos, nós não conseguimos ser transformados, nós não conseguimos ser sábios, nós não conseguimos coisa alguma. E essa verdade que está na boca da rainha de Sabá, ela fala: o Senhor. Ela reconhece que foi o Senhor que deu isso para Salomão, para que ele reinasse sobre o seu povo com justiça, com retidão. Lindo isso. Então que você não tema conhecer, que você não tema ler, que você não tema aprender. Tire suas dúvidas. Hoje nós temos tanto material maravilhoso à disposição de quem realmente quer crescimento, compreender, porque conhecendo a verdade, seremos livres do engano. O engano, gente, é algo que parece legítimo, parece a verdade, mas é mentira.
E eu só discerno a mentira se eu conheço plenamente a verdade. Então busque o Senhor, busque a sabedoria do alto, busque o conhecimento de Deus. Procure os Salomões da nossa época, do nosso tempo, né? E aprenda. Mulher, eu quero te encorajar, aprenda. Nós precisamos de mulheres sábias nesse nosso tempo. Deus abençoe vocês. Amém? Agora nós vamos para o conselho profissional, porque aqui no Confraria nós sempre temos um profissional de plantão para nos ajudar. E hoje nós temos a nossa querida Clênia França. Clênia, linda! A Clênia, gente, que fez esse penteado maravilhoso, essa maquiagem, todos as makes, né, do Confraria foram feitas pelas mãos da talentosa Clênia França, uma profissional super tarimbada. E tem pergunta para você, Cleninha. Clênia, como escolher o tom de base adequado? Conta pra gente, Clênia. Essa pergunta é muito interessante e grande parte das mulheres não conseguem escolher a base ideal. Muitas marcas têm pigmentações rosadas, muitas marcas têm pigmentação amarelada. Então é uma dificuldade. Existe também uma forma de você fazer junções de um tom e o outro para chegar no tom ideal, no seu tom ideal. E para isso você precisa de colocar a base no seu dedo e passar exatamente no seu rosto e pescoço, porque aqui está o seu tom natural e aqui está a base escolhida. Então você precisa saber escolher, porque não pode fazer diferença. Não pode dar diferença. Ela tem que sumir essa base. Ela tem que ficar translúcida na sua pele para você ter êxito na sua maquiagem. Ok? Obrigada, Clênia, querida. Olha que dica importante, né, gente? Às vezes a gente aprende uma coisa como se ela fosse, né, bacana, e aí a gente vê diretamente com o profissional da maquiagem que tem uma maneira adequada de a gente escolher o nosso tom de base. Valeu, Clênia, super dica. Agora nós vamos para aquele nosso momento, né? Para a nossa dica. Dica de livro e uma dica prática para facilitar a sua vida. Vamos lá ver o que tem para hoje. E aí, mulheres maravilhosas, sejam bem-vindas a esse nosso momento todo nosso. E a gente sempre começa esse momento de dica, de troca de figurinha, com uma sugestão de leitura. Estão lendo os livros, gente? É importante. A leitura é muito importante para a gente e eu vou sempre bater nessa tecla. Aumenta o nosso vocabulário, melhora a nossa interpretação de texto e coloca um tanto de semente bacana dentro da gente. E hoje eu quero compartilhar com vocês um livro que eu ganhei de presente da autora. E, gente, é uma história linda de superação e aquele insight, né, que a gente recebe no meio do deserto. Nenhuma dor a gente passa sem propósito. E a Jaqueline Taumaturgo, ela quer compartilhar isso com a gente. A arte de se reinventar. A arte de se reinventar, da editora Vida. Ok? Também está disponível em e-book. Então tá aí o acesso facinho para vocês. Eu vou ler aqui a nota da contracapa. A dor está presente no mundo todo. E não é diferente na nossa vida. Em A Arte de se Reinventar, Jaqueline Taumaturgo mostra como é possível superar a dor, os medos, os traumas e os pecados que trazem mal à vida. Muitas vezes ficamos tão enraizados no que estamos vivendo que acabamos cegados pelos problemas. No entanto, é possível sair desse ciclo de dor e transformar a nossa vida com experiências de paz, bem e graça. Em outras palavras, é preciso desaprender para reaprender e conquistar um novo estilo de vida. Então tá aqui a minha dica de livro, A Arte de se Reinventar. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma dica muito simples que eu aprendi recentemente e que eu acredito que realmente dê resultado. Você gosta de dieta? Não, né, gente? Quem gosta de dieta?
Mas o fato é que se nós queremos bem para o nosso corpo, queremos que o nosso corpo viva muito tempo, da melhor maneira possível, com qualidade de vida, a gente precisa de perder peso, né? Não por uma questão estética, mas sobretudo por causa da saúde. Porque você já experimentou, por exemplo, subir uma escadaria de pelo menos uns 15 degraus, carregando assim 2 sacos de 5 quilos cada um de arroz, por exemplo? É muito mais difícil do que você subir a escada não carregando absolutamente nada, não é verdade? Na vida, isso também é um fato. Muitas vezes nós sobrecarregamos os nossos órgãos porque carregamos peso extra. Estamos com sobrepeso. E aí, isso estou falando de casos comuns. Outras pessoas chegam à obesidade grau 1, obesidade grau 2, até a obesidade mórbida, né? E isso sobrecarrega todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. É muito mais difícil para o coração, por exemplo, funcionar carregando peso extra. Então, eu quero trazer para vocês uma dica. Você que precisa de fazer uma dieta ou quer controlar aí para ter qualidade de vida e saúde, eu aprendi uma dica. Você gosta de arroz? Eu amo arroz, gente. E no meu caso, é um pouquinho complicado eu abrir mão totalmente do arroz por causa da dieta. E o que eu aprendi? Que um jeitinho simples de preparar o arroz e algo que você faz com ele pode diminuir em até 60% o índice calórico desse arroz. Você pode transformar o amido do arroz em amido resistente, ou seja, o seu corpo vai absorver muito menos do que quando você prepara o arroz fresquinho. A gente ama um arroz fresquinho feito na hora, não é verdade? Mas se você usar um truque, não vai ter tanta diferença assim na sua vida e você vai consumir até 60% menos de caloria. Ah, Helene, que dica que é essa? O que a gente faz com o arroz para ele ficar assim mais saudável, né? Menos danoso para o nosso corpo? Gente, muito simples. Na hora que você estiver preparando o arroz, quando você coloca água no arroz, você vai colocar 1 colher de chá de óleo de coco, ok? 1 colher de chá de óleo de coco no preparo, na água do arroz. E depois que essa água secar, esse arroz secar, ele estiver pronto, você vai levá-lo à geladeira por 12 horas. Então ele vai ser refrigerado por 12 horas. E aí você pode consumir esse arroz no dia seguinte, por exemplo, né? Ou se você fizer esse preparo de manhã, dependendo do horário que você preparar de manhã, do horário que você janta, dá para você consumir na janta. Mas o ideal é que você prepare esse arroz um dia e consuma esse arroz no outro dia, porque ele tem que ficar refrigerado pelo menos por 12 horas. E aí, só isso. Só acrescentando 1 colherzinha de chá no preparo do seu arroz e deixando ele repousar na geladeira, você vai criar o amido resistente, assim que é chamado no arroz. E aí, ele não vai ser tão absorvido pelo corpo como ele seria se ele fosse consumido ali imediatamente após ser preparado. Fica aqui a minha dica para você e eu espero que dê certo. Agora, lembre-se, não é só isso, né, gente? Outras coisas têm que ser feitas. Então, você tem que trazer mais qualidade para aquilo que você consome. E eu aprendi outra dica importante. Mais no seu prato, no seu consumo diário, mais coisas que você descasca e menos coisas que você desembrulha. Todo industrializado é péssimo para a saúde. E tudo aquilo que é da natureza é melhor. O nosso corpo agradece. Então, fica aí as minhas dicas de hoje. É isso aí, pessoal. A gente ora para que essas dicas sejam bênção na sua vida, levem solução até você e que essas dicas de livro também produzam no seu coração muita coisa boa. Que o conhecimento e a sabedoria de Deus venha para a sua vida também através de boa literatura. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. Até lá!
Como é que ficou? A imagem Tá ficou ótimo. boa, Sofia? Tá ótimo. Coisa maravilhosa. Você pregando. Não, um dormindo e a outra segurando para não rir por causa do pai dela dormindo.